Só um minutinho, tá, Natan? Tô vendo aqui o pessoal entrando. Sem pressa, tranquilo. Eu respondi, só que tava com o mudo ativado. Imagina. O pessoal tinha ido para o auditório, mas eu pedi para eles fazerem no individual, que é melhor, Natan, porque para interagir com vocês tudo fica mais fácil. Tá bom. Eu não sei se estão escutando aí a gente, mas a Fátima, que entrou aí, a Fátima Macedo, da QSM Assessoria, de uma contabilidade, uma amiga minha também que a gente tem contato há um bom tempo já. Legal. Olá, Fátima. Oi, Fátima. Só não estou te escutando. Tá sem áudio. Desculpa. Aí, Bom dia, obrigada pelo convite. Boa palestra para vocês. Obrigado. E a Luciana, que está aqui no grupo também, que é até minha prima, ela trabalha também em outra contabilidade. Vamos ver se ela consegue aí participar com a gente também. E aí, tudo pessoal, a Aline entrou agora, o restante acho que é tudo da NBS mesmo. O Túlio é super importante, eu estou esperando ela entrar, o Túlio, a Daniela. Essa parte da lei vai ser complexa. Tranquilo. Sem problema.
A Luciana, que está na sala também, eu creio que ou é sua prima ou é minha cliente, porque eu mandei para uma cliente que chama Luciana também. Ah, é? Será? Pode ser. Então pode ser da sua cliente. É. Tá cortando o áudio para você aí, Bruno? Quando a Jéssica tá falando? Não? Peraí. Oi, eu tô aqui. É a Luciana. Alô? Oi, Oi, bom dia. bom dia. Eu Acho sou que é a a Luciana. Luciana que você convidou. Isso, É, né? prazer. Obrigada pelo Prazer, convite. Luciana. Imagina. Só um pouquinho que meu áudio tá cortando, tá? Um segundinho. Vamos configurar sua página nova, inspirador, informativo. Natan, acho que já podemos começar. Acho que o pessoal terminou de entrar aí, o Túlio entrou. Acredito que o restante do pessoal vai terminando de entrar aí também, para não atrasar muita gente. Voltei. Voltou. Podemos iniciar, tá? Fiquem à vontade. Podemos? Podemos. Acho que o pessoal já está terminando de entrar aí, entrou bastante gente, o pessoal já deve estar finalizando. Fiquem à vontade. Tá, bacana. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Natan. Eu vou abrir a apresentação aqui. A gente já começa com a apresentação do Bruno também. Só um minutinho. Sem problema. Vocês conseguem ver a apresentação? Eu consigo. Sim. Sim, tá ok. Sim. Legal. Vamos lá, então. Bom, eu sou da Natan, sou da Tech Partners, tá? A Tech Partners é uma consultoria de TI que tem como especialidade escritórios contábeis, tá? Nós somos parceiros do Sescom. Hoje a gente faz a administração de infraestrutura de TI, que são as partes de servidores, helpdesk, né? Aqueles auxílios e suporte diário nas atividades do dia a dia que vocês fazem. Segurança da informação, a gente implementa boas práticas e políticas no ambiente, tá? Gerenciamento de toda a sua rede, monitoramento dela. Cabeamento estruturado,
Também trabalhamos com soluções cloud, Office 365, Amazon e a própria consultoria de TI, que é te auxiliar nas tomadas de decisões, aí, troca de RP, compra de equipamento, qual caminho seguir, tá? Eu sou sócio e cofundador da Tech Partners, tá? Eu tenho técnico em informática, eu fiz um técnico, aí eu decidi que eu não gostava de TI, aí eu fui lá e fiz uma faculdade de 4 anos também de TI. Eu trabalho na área desde 2011, tá? Eu já trabalhei em projetos dentro da Sanofi, do Agacor, da CIA, e decidi ter a minha própria caminhada aí nessa área, ajudando os meus clientes, né? Conosco aqui está hoje o Bruno, que vai se apresentar um pouquinho aí, ele que está me ajudando aí para fazer esse projeto de LGPD dentro dos clientes, né? Pode falar aí, Brunão. Bruno, bom dia. Sou sócio fundador da Corsaria Advocacia Empresarial, sou formado em Direito pelo Mackenzie, tenho pós-graduação em Direito Societário pela GV, né? Estou na área jurídica desde 2003. Eu tenho foco em estruturar negócios, né? Estruturar empresas, estruturar patrimônios, né? E cuidar da proteção do patrimônio e dos dados, né? Dos nossos clientes. Você chegou a utilizar a cartilha Eireli, quando a gente, né? Foi divulgado pelo governo federal no governo Dilma. Fui eu que escrevi a cartilha. Então, e com certeza com a empresa de contabilidade, o que eu dialogo diariamente. Bruno, na hora que você falou, cortou bastante partes para mim. Não sei se foi para todos. Cortou uns pedaços também. Sim, cortou. Você quer um tempinho para verificar, Bruno, ou posso ir tocando? Não estou conseguindo escutar. Tá bem fundo o seu microfone, Bruno. Não estou conseguindo nem escutar. Melhorou? Melhorou. Show. Tá. O PowerPoint às vezes não combina com o Teams. Então, repetindo. Quer voltar lá no slide de apresentação? Só para falar rapidinho. Eu sou o fundador da Corsaria Advocacia, sou formado em Direito pelo Mackenzie, tenho pós em Direito Societário pela GV, estou na área jurídica desde 2003, né, e meu trabalho é estruturar empresas, estruturar patrimônio e cuidar da proteção do patrimônio e dos dados dos nossos clientes, seja pessoa física ou jurídica. E, como eu falei, eu que escrevi a cartilha Eireli do Sescom. Então, se vocês chegaram a usar ela nos últimos anos, quando a gente usava Eireli, foi eu que escrevi. Então, tem uma relação próxima com empresas de contabilidade com o Sescom. Bacana. Hoje, os temas abordados aqui serão transformação digital e LGPD, tá? E por que transformação digital? Porque a gente precisa entender um pouquinho o cenário atual de tecnologia, de informação, de dados e como essa indústria de tecnologia caminha para nós conseguirmos entender o porquê da LGPD, né? E entender ali não que só é uma regulamentação que pode prejudicar ou dificultar o nosso trabalho, mas também ver benefícios nela, né? Aqui tem uma frase do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, tá? Que a indústria não respeita a tradição, ela respeita apenas inovação. Isso é algo que vocês podem ver aí no ramo de vocês. Quem é contador há mais de 10, 15 anos, sabe quanto foi informatizado diversos processos dentro das contabilidades. E se respeitasse a tradição, não teria nada disso. Então, acredito que todas as indústrias não respeitam tradição, elas respeitam apenas a inovação. Tudo aquilo que vem para melhorar, tudo aquilo que vem para agilizar, facilitar, transformar,
é o caminho que vai ser seguido, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a olhar a isso, né? Aqui são as empresas mais valiosas em 2008, tá? Aqui a gente pode ver que são empresas de petróleo e gás, as 5 primeiras, né? E em 2018, nós podemos ver aqui que são empresas de tecnologia, tá? A Amazon está como varejo, mas ela é uma empresa de tecnologia, tá? Vendo esse cenário atual, o que a gente pode perceber? Que o foco no mundo, né? Assim, o que realmente está em alta no mundo é a tecnologia, tá? Em 2019 está um pouquinho diferente, mas aí é por questões também políticas e outros assuntos, mas essas empresas ainda continuam muito valiosas, né? Que é a Apple, a Amazon, a Alphabet aqui é a Google, né? No caso, é a holding da Google, Microsoft e Facebook, né? Então, a transformação que a empresa de tecnologia causou, isso também tem impacto financeiro, certo? Elas se tornaram empresas valiosas, e aí mais pra frente a gente vai ver por quê. Falando um pouco de transformação digital, aqui a gente entende também um pouco o impacto que isso tem nas novas gerações, né? Aqui é uma cartinha que uma criança fez para o Papai Noel. Ela falou que gostaria de um presente e colocou o link da Amazon para o Papai Noel, para mandar essa cartinha para o Papai Noel. Então, é um meio termo, né? Assim, como isso impacta muito na nossa vida. Ela tem acesso a um portfólio, né, virtual na internet, e mesmo assim ela ainda tem ali as crenças ali do Papai Noel, de mandar uma cartinha e colocar um link, né? O vídeo que eu vou mostrar agora é para nós vermos uma tecnologia que tem um impacto direto na vida das pessoas, tá? Muitas vezes a gente acha que a transformação digital, a tecnologia está presente apenas a gente esquece, na verdade, né? Apenas no escritório. Então, o meu escritório investe e eu consigo fazer isso de forma mais rápida, eu tenho acesso a isso no meu trabalho, na minha empresa. E nós esquecemos um pouco que a tecnologia também transforma as vidas das pessoas, ela tem impacto na vida das pessoas, tá? E aí eu vou mostrar um vídeo de uma tecnologia, que é uma tecnologia de inteligência da Microsoft, que ela tá auxiliando os deficientes visuais, tá? Natan, tá sem áudio só. Tá. A legenda tá toda aqui do lado do vídeo, tá? Não tá nem falando em português. Bom, como não tinha áudio, né, às vezes não deu para entender direito, é um aplicativo, tá? Que isso está sendo transformado por um óculos, que a pessoa que tem deficiências visuais, ela consegue apontar para as coisas e o aplicativo consegue explicar o que está acontecendo ali. Então, tanto uma cena quanto um objeto, um código de barras, um folheto, um livro, algo, tudo que a pessoa aponta, o celular, o aplicativo narra isso para ele, tá? Maslow foi um filósofo, né? E aí ele fez uma pirâmide onde a base são todas as nossas necessidades principais e básicas, né? E o topo seria as necessidades não tão principais, mas necessidades, né? Isso aqui ele fez há muitos tempos atrás, certo?
E hoje a gente tem outras necessidades, né? Que são mais da base, né? Como Wi-Fi e bateria. Sem isso a gente não vive, né? E aí, baseado em tudo isso que eu comentei aqui agora, né? Assim, a tecnologia, com impacto na vida das pessoas, as empresas tech muito valiosas por terem muitas informações e soluções, né? A tecnologia presente no nosso dia a dia. E aí a gente já pensou o que as máquinas sabem sobre nós, né? Então, ali, senha de tudo, número de cartão de crédito, mensagens de textos, arquivos deletados, conta de banco, contatos, localização, sites visitados, nome e endereço de todo mundo que você conhece, registros de ligação, aquilo que você conversa com as pessoas, né? Então, a máquina praticamente sabe de tudo sobre nós, né? Então, nós temos um cenário que a tecnologia ficou tão presente na nossa vida que as empresas e as máquinas têm muita informação de nós, elas sabem muito sobre a gente, né? E o que vai ser feito sobre isso, né? Qual é o papel do governo nesse tipo de cenário, né? Isso se tornou um negócio, né? Os dados hoje são o novo petróleo, né? Aqui só 3 informações para vocês entenderem a dimensão de como é o nosso mundo tecnológico hoje, tá? No Twitter, são mais de 12 terabytes de informação por dia, tá? 12 terabytes. No Facebook, são mais de 3 bilhões de likes e comentários por dia, tá? E o Google gera só 24 petabytes de dados por dia. Então, é muita informação, é muito dado, é muito arquivo, é muita coisa que a tecnologia sabe sobre a gente, as máquinas sabem sobre nós. E aí a gente costuma sempre, tudo que a gente vai ver que é bom ou ruim do Brasil, a gente gosta de ver fora, né? Então, aqui tem um mapa, e aí nesse mapa ele fala os países que têm uma lei geral de proteção de dados, tá? E o que a gente pode ver nesse mapa? Que os países desenvolvidos têm uma lei, ou já é muito maturado, uma lei de proteção de dados vigente no continente, no país, perdão. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio sim para melhorar o nosso cenário de tecnologia e para melhorar a vida das pessoas, tá? E aqui, fala, Brunão, toca aí você agora. Bom, e vamos falar então um pouquinho da lei, né? Essa lei nova que todo mundo está comentando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já tem 2 anos, por incrível que pareça, né? Só que ela começou a valer agora, né? Recentemente. E como vocês viram, em vários países do mundo, grande maior parte deles já tem pelo menos uma norma falando sobre esse assunto, e estão evoluindo, as legislações estão evoluindo para ter uma autoridade que controla, né, a proteção dos dados das pessoas. Vale dizer que a nossa previa, né, o sigilo das informações, o sigilo dos dados, mas não existia a tecnologia como existe hoje, e agora isso precisou ser melhor regulamentado. Pode passar, Natan. Então, para vocês entenderem, né, a lei brasileira ela foi inspirada na lei europeia, e o objetivo é criar um cenário de segurança, né, trazer diretrizes, trazer padronização para as normas e trazer boas práticas para assegurar que as pessoas tenham efetiva privacidade nos seus dados pessoais. Tá? E, obviamente, a lei é voltada para nós, brasileiros. E a gente precisa entender os conceitos básicos da lei. Se vocês entenderem esses conceitos, vocês conseguem entender todo o restante, né? O restante é só um detalhamento dessa parte principal. A primeira coisa que a lei fala é sobre a questão de você tratar os dados. O que é tratar dado? Tratar dado é qualquer coisa que você faça com o dado de uma pessoa física, que dentro do direito a gente não fala pessoa física, a gente fala pessoa natural, mas são expressões sinônimas, né? Então, sempre que você coletar, usar, produzir algum dado, recepcionar, classificar, tiver acesso, ou seja, acessar também é uma forma de coletar, processar, sempre que você usar um dado de uma pessoa física, você está tratando dados. Na contabilidade, né, quando você mexe com folha de pagamento, quando você mexe com prolabore de sócios, né, quando você eventualmente mexe com notas fiscais que tem o CPF de alguém, você está tratando dados. Pode seguir, Natan. E
o que é importante? O que a lei faz? A lei traz algumas classificações, tá, para as pessoas, para que consiga delimitar melhor o que são esses dados e que contextos, né, eles podem ser trabalhados. Primeira coisa, a lei fala de dados pessoais, ou seja, está tratando dados de uma pessoa física. Então, os dados de uma empresa, né, os dados relativos ao CNPJ e tudo mais, não são dados que estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. O foco dela são as pessoas físicas. É claro que existem outras regras de sigilo e tudo mais, principalmente na atividade contábil, mas esta lei específica, ela olha os dados de pessoa física. E ela tem uma especial preocupação com o que ela chama de dados sensíveis, tá? Que são dados que permitem não só você saber identificar quem é aquela pessoa, mas também permite você conhecer um pouco mais sobre as preferências dessa pessoa, que são os dados relativos à origem dela, né, então, origem racial, origem étnica, credo religioso, opinião política, a que sindicato ela tem vinculação, dados que se referem à saúde, à vida sexual, às opções sexuais dessa pessoa, de gênero, de orientação sexual, dados genéticos, dados biométricos. Ou seja, dados que permitem você conhecer mais a fundo essa pessoa. Esses dados a lei tem especial preocupação, são os dados sensíveis. Às vezes, você nem mesmo tem, você não pediu, né, para a pessoa um dado sensível, mas por acaso você acabou conhecendo esse dado. Por exemplo, por acaso você viu o Facebook dessa pessoa, você trocou e-mails com a pessoa, o Facebook foi lá, identificou que é uma pessoa conhecida e te mostrou foto. E por meio dessa foto você consegue, às vezes, saber origem racial, saber orientação sexual, orientação política, você consegue saber mais informações. Opa, você não queria saber, mas agora você sabe. Então você tem que lidar com isso e tomar os devidos cuidados para que essa informação, né, não se propague de maneira indevida. A lei também traz o conceito de dados anonimizados, ou seja, anonimizar é uma operação que você vai fazer com aquele banco de dados para você desconectar aquelas informações que você quer trabalhar das informações que identificam quem é a pessoa. Exemplo, imagina uma pesquisa na área médica. Eles querem saber como é que está a saúde de uma determinada população. Exemplo, o caso do Covid. Quero saber quantos casos tem, quantas pessoas estão vivas, quantas pessoas estão mortas. O que eles fazem? Eles tiram a identificação de quem é a pessoa. Eu só sei que existe uma pessoa, X, que eu não sei quem é, que foi diagnosticada positivo com Covid e se curou. E eu tenho outra pessoa, Y, que foi diagnosticada positivo e faleceu. Mas eu não consigo, na hora de olhar estatisticamente esse dado, saber quem são essas pessoas. Tá? Então, isso é anonimizar. Eu tiro a conexão entre quem é a pessoa e aquela informação sobre aquela pessoa. E os dados públicos são aqueles, né, que as pessoas têm conhecimento, que eu consigo achar em locais e bancos de dados públicos, mas ainda assim, se a pessoa quiser que esse dado desapareça, ela tem o direito de pedir para aquilo deixar de ser público. Tá? Pode passar, Nathan. E aí, depois de saber, né, como é que a lei classifica ou delimita os tipos de dados, a gente precisa entender quem que ela coloca como as pessoas que vão mexer com esses dados. E a lei separa 3 pessoas aqui muito importantes. Tá? O controlador, tá, que é a pessoa natural jurídica que vai tomar a decisão com os dados da pessoa. Então, o titular é sempre a pessoa que é dona dos seus próprios dados. Meu nome, meu CPF, minhas opções na minha vida, eu sou o titular, sou o dono delas, dos dados. Mas, quem vai mexer com esses dados é o controlador, ou seja, pode ser a própria empresa que vai mexer com os dados. Então, no caso de uma contabilidade, veja só, a contabilidade não é a controladora. A controladora é a empresa cliente da contabilidade que passou esses dados para a contabilidade. Então, a empresa que empregou lá seus 20, 30 funcionários, ela é a controladora desses dados. É ela quem vai tomar a decisão do que fazer com esses dados. Dados da pessoa física, lembrando, e não de outras empresas. Só um detalhe, se eu falo no CPF do dono de outra empresa, pronto, aí eu estou falando de dado de pessoa física de novo. Né, o CPF da empresa, do dono da empresa cliente, né, acaba sendo também. Então, basicamente, nós estamos falando que o controlador é aquele que tem os dados do titular e vai decidir como que vai trabalhar. O operador é a pessoa física ou jurídica que vai efetivamente realizar esse tratamento. Então, o funcionário da empresa é um operador. Ele vai trabalhar aqueles dados que a empresa que controla os dados, né? Ele vai trabalhar em nome daquela pessoa os dados que estão com ela. Veja só, um escritório de contabilidade,
O que ele é? Operador também. O operador é pessoa física ou jurídica. Então, os dados dos funcionários pertencem ao titular, obviamente. O controlador que tem esses dados decide o que vai fazer com eles, como que vai trabalhar esses dados. Os funcionários deles são operadores. A contabilidade terceirizada, a empresa de TI terceirizada, o escritório de advocacia terceirizado, são todos operadores. E os funcionários dessas empresas são todos operadores também. Todo mundo está trabalhando com esse banco de dados em nome do controlador. E o controlador precisa ter um DPO, proteção de dados, tá? Que é o responsável por fazer a ponte entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Pode ser um próprio sócio, pode ser um diretor, mas muitas vezes se recomenda, se possível, que seja alguém de fora, porque essa pessoa tem que ter o estômago, né, e a possibilidade de, tendo problema, simplesmente falar assim, olha, não importa o que a empresa quer ou não quer fazer com essa informação de que teve problema, eu vou informar a Agência Nacional de Proteção de Dados. É o papel dele fazer essa ponte e levar essa informação. E aí, vamos entender um ponto muito importante. Se alguém já estudou um pouquinho sobre a LGPD, deve ter visto a tal história de que você tem que ter consentimento, né, da pessoa para usar os dados. Esse foi o ponto mais discutido dessa parte de, né, o que você pode ou não pode fazer com dados, mas ele não é a única opção. Então, muita gente falou assim, olha, para você poder usar os dados de alguém, você precisa de autorização, senão você não pode usar. Isso não é verdade. Alguns casos você precisa de autorização. Exemplo, você foi lá na farmácia e te perguntaram assim, você quer preencher o cadastro no nosso sistema, para a gente ter seus dados, ou para a gente enviar promoção, para te dar desconto? Você pode simplesmente dizer não. Né? E tem alguns lugares que falam, mas se o senhor não me disser idade, sexo, se o senhor é casado, solteiro, viúvo, separado, qual que é a sua faixa de renda, eu não consigo terminar o cadastro e aí eu não consigo te vender o remédio. A gente deveria dizer, olha, desculpa, mas se você precisa desses dados para me vender um remédio, alguma coisa está errada. Porque eu não precisaria disso para vender um remédio. Então aqui, neste caso, que a empresa está pedindo dados que ela não precisa para fazer o negócio que está sendo, né, feito ali naquele momento, para esses dados ela tem que ter o consentimento. Uma loja de roupa, você quer comprar uma calça, eles falam, posso te enviar promoções por e-mail? Se você concordar, eles podem. Se você não concordar, eles não podem fazer isso. E não adianta você falar de boca assim, concordei, tá bom, toma o e-mail. Não, você tem que expressamente, ou seja, você tem que escrever, você tem que declarar, tem que clicar numa caixinha de texto que diga para eles, olha, eu efetivamente concordo em te dar esses dados e você usar dessa forma que você está me dizendo. E aí outro ponto importante, não basta você dizer que quer meu e-mail, você tem que dizer para que você quer meu e-mail, o que você vai fazer com ele. E eu tenho que concordar não só em te dar, mas concordar com o uso que você vai dar para essa informação. Gente, pensem o seguinte, não pensem só no cliente da empresa de contabilidade, não pensem só no cliente do cliente, no funcionário, pensem em vocês, na vida de vocês. Na hora que vocês estão navegando na internet, estão colocando dados de vocês, e está lá, deseja receber os nossos e-mails, você nem vê aquela caixinha de texto e sim, você deseja receber. Hoje em dia, essa caixinha não pode estar marcada, essa caixinha tem que estar em branco e você clica se quiser receber esses e-mails. Então, o principal aqui da lei é a gente refletir e saber para quem eu estou dando os meus dados. Por que eu estou dando os dados para essa empresa ou para essa pessoa e o que essa empresa ou essa pessoa vão fazer com os meus dados. Então é muito mais para a gente se conscientizar e a gente tomar cuidado com o que a gente dá de informação para os outros. Tá? Voltando para a empresa. A empresa, então, pode pegar esses dados com o consentimento do dono dos dados, mas ela pode ter esses dados para cumprimento de obrigação. Exemplo, a empresa de contabilidade, que faz folha de pagamento. Se ela não tiver os dados dos funcionários, ela não tem como trabalhar. Então, aqui, né, aliás, isso aqui eu até enquadraria não como cumprimento, enquadraria lá embaixo à direita como interesse legítimo. Tá? É que seria interesse legítimo do controlador passar para vocês. E vocês vão ter o cumprimento de uma obrigação legal, que é você efetivamente fazer o que precisa ser feito com esses dados para que as folhas sejam processadas, que você preencha os sistemas públicos que requerem essas informações. Sem esses dados, vocês não conseguem fazer isso. Então, tá lá, o cumprimento de uma obrigação legal, eu faço a contabilidade da empresa, eu preciso inserir essas informações nos sistemas necessários, então eu tenho uma obrigação legal de usar esses dados, eu não preciso
O governo pode usar dados para execução de políticas públicas. Os dados podem ser usados para estudo por órgãos de pesquisa devidamente credenciados e tudo mais, e geralmente de forma anonimizada, mas também não precisaria de consentimento. Eu posso justamente usar os dados para execução de contrato. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão na loja comprar uma calça e vão passar no cartão de crédito. Se você não der os dados do cartão de crédito, não tem como fazer a venda. Né? Não tem como ele passar isso na maquininha. Então, nesse caso, você não precisa ter o consentimento. Sem esses dados, não tem como fazer o negócio. Isso já é o suficiente para você poder exigir esses dados. Né? Outras situações, proteção da vida, da saúde, exercício regular de direito, exemplo, a polícia tem que entrar num determinado lugar e perguntar quem é que está dentro. Não precisa, não, peraí, preciso que você concorde primeiro em fornecer o seu nome para eu poder entrar dentro desse prédio em chamas para eu te resgatar. Não, exercício regular de direito, proteção da vida e tutela da saúde. São situações em que permitem você efetivamente, né, ter e usar esses dados sem precisar de autorização. Proteção ao crédito, tá? Isso aqui obviamente é para proteger o sistema bancário e de seguros, então você não precisa concordar em dar os dados, eles vão fazer o ranqueamento se você tem um nome bom ou um nome ruim, tá? Com base no que você gera de informação de uso do seu dinheiro e pagamento das contas. E interesse legítimo do controlador, eu já comentei, né, que se o controlador precisa daqueles dados, ele tem um interesse legítimo em ter e usar esses dados, a lei autoriza ele a trabalhar com os dados. Então, isso é para mostrar para vocês que existem várias opções do porquê que a empresa pode utilizar um dado, tá? Tanto o controlador quanto o operador, além do consentimento da pessoa. E o que é sempre importante é saber em qual dessas opções a empresa está enquadrada para cada dado que ela coleta das pessoas. Então a ideia é, só colete aquilo que você realmente precisa. Os dados que você não precisa, pare de coletar ou demonstra, crie uma sistemática para explicar por que você precisa ter esses dados lá na base para que, se tiver fiscalização da NPD, você explica, olha, eu tenho esses dados por causa disso, está documentado aqui numa ata que eu fiz há 3 anos atrás, documentando por que eu preciso, e está aqui a efetiva utilização desse dado para esta finalidade. Diga, Natan. Também, né, Bruno? Pelo fato, assim, quanto mais dados você coletar, mais segurança você vai ter que prover para esse ambiente, para esse escritório, enfim, para essa base, né? E quando eu digo segurança, não falo só de tecnologia, eu digo, você está trabalhando com mais dados sensíveis, com mais informações de uma pessoa, né? Então, num vazamento, você tem mais informações expostas e o ideal não é você trabalhar enxuto, né? Captar apenas aquilo que é para fazer o cumprimento ali das obrigações e, enfim, e somente isso, né? Tem empresa que gosta, por exemplo, rede de farmácia, lojas de roupas, eles gostam de conhecer o perfil do cliente para conseguir dosar melhor campanhas, para conseguir dosar melhor como é que ela vai posicionar o produto perante o mercado, faixa de preço. Então, você começa a perceber que muita gente com poder aquisitivo compra na loja, ela fala, poxa, está na hora de eu começar a aumentar meu ticket, porque essas pessoas têm condição de pagar por uma roupa mais cara. Então, ela pode até usar isso como interesse legítimo, né? Como uma desculpa. O problema é, como o Nathan falou, quanto mais informação você coleta, mais segurança você tem que dar e mais claro você tem que deixar para o consumidor, né, para a pessoa física que está lá comprando na ponta, por que você está coletando, o que você vai fazer com esse dado. Tá? Deixa eu interromper rapidinho, só para tirar uma dúvida. Vocês conseguem depois compartilhar com a gente esses slides? Sim, eu estou gravando o treinamento. Perfeito, que aí se o pessoal estiver anotando alguma coisa, fica mais tranquilo. Sim. Obrigada. Gente, se tiver dúvidas, podem sinalizar levantando a mãozinha ali, ou abrir o vídeo, levantar a mão, chamar a gente, ou se quiserem anotar para depois no final a gente falar, por favor, não se acanhem, podem tirar dúvidas. A ideia aqui é ajudar vocês a entenderem. Né? A ideia é fazer uma conversa dinâmica aqui, né? Sim. Tá ótimo. Vamos lá. Se tiver dúvidas dessa parte, gente, anota aí e a gente conversa daqui a pouquinho. Aí, digamos que você coletou tudo bonitinho, você tem o direito de usar aqueles dados, está tudo certo, você está enquadrado nas opções, você tem documentado por que você pode usar o dado daquela maneira, mas teve um incidente de vazamento. O que acontece? Precisa notificar a Agência Nacional em prazo razoável, tá? E a demora, se tiver atraso, precisa ser explicada por que teve atraso. Essa comunicação tem que descrever o que aconteceu e quais foram os dados afetados e tem que dizer quem são as pessoas, se possível,
quem foram as vítimas desse vazamento. Então tem que dizer o máximo possível o que aconteceu, se possível, por que aconteceu, como aconteceu e quem foi atingido por isso e quais informações vazaram. Uma coisa é falar assim, vazou o seu nome e o seu e-mail. Tá. Não, vazou o seu nome, seu e-mail e seus dados do cartão de crédito. Opa, peraí. Aí o buraco é mais embaixo, porque eu posso ser vítima de fraude. Então eu preciso saber que os meus dados de cartão de crédito estão rodando por aí. Né? E preciso informar também para a NPD quais as iniciativas, o que foi feito para estancar esse vazamento e evitar que isso aconteça e tentar resguardar ao máximo os direitos daquelas pessoas que tiveram os dados vazados. Então, veja, você precisa avisar a Agência Nacional que teve um vazamento, tem que dizer o que aconteceu, quem foi atingido e o que você está fazendo para resolver esse problema e evitar que isso aconteça de novo e tentar evitar o máximo de danos para as pessoas. E, além disso, você vai ter que avisar as pessoas também. É que a Agência Nacional ela pode multar. E só de informar, você já está sujeito a talvez ter uma fiscalização ou uma multa. O problema é que se você não informar e ela ficar sabendo, a multa vai ser muito mais pesada. Tá? E quem não seguir a lei, quem viola a lei, o que vai enfrentar? Além da óbvia situação de multa que a gente já fala, os principais efeitos negativos são efeitos comerciais, questão de concorrência. Se a empresa, sabidamente, tem problemas de dados, principalmente se isso acontecer de forma reiterada, quem vai confiar em passar os dados para essa empresa? Então imagina os clientes de vocês sabendo que a empresa de contabilidade tem diversos incidentes de vazamento de dados. O cliente vai querer procurar uma contabilidade que não tem esse problema. Vai causar prejuízos à imagem da empresa perante os clientes, a confiança vai, obviamente, lá embaixo. Além disso, a Agência Nacional pode multar em até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. Tá? É uma multa, é uma limitação que foi criada aqui no Brasil. Além disso, precisa, como eu falei, divulgar quais foram os dados. Então, você tem a obrigação de informar ao público que eles foram afetados. Isso, obviamente, volta ali para o problema comercial de prejudicar a imagem da empresa. Você pode ser punido a ponto de excluir os dados, tá, do seu sistema, excluir os dados dessas pessoas. E veja, aqui a gente não está falando só de vazamento, tá? A gente está falando de mau uso dos dados. Tem um caso que a gente vai contar para vocês já, da consultora Cirela. Ela já foi multada, tá? Recentemente, porque as pessoas usaram indevidamente os dados. Então, não é só vazar, mas se você começou a fazer marketing com esses dados sem ter autorização para fazer marketing, você pode ter que excluir esses dados e você pode até mesmo ter o bloqueio das operações, ou seja, você pode ser impedido de usar os dados que você tem. Imagina uma contabilidade ser impedida de usar a base de dados. Você não trabalha, não atende um cliente. Diga, Natan. E falando aí em relação a essa que você falou que não é só o vazamento, né? A gente pode ver ali o caso também do Facebook. Não sei se vocês acompanharam da Cambridge Analytics, que passavam lá os dados dos perfis que eram pró-Trump, e aí eles fizeram ali um trabalho de marketing, de divulgação de fake news. Isso é um mau uso do dados, entende? E ele compartilhou esses dados com uma outra empresa. Ninguém, não tinha nenhum tipo de consentimento, em relação a isso, de como o Facebook ia tratar esses dados, e aí deu no que deu. Hoje sofre sanções, enfim, diversas restrições ali, até percas financeiras por não utilizar o dado de forma correta. O Diego fez uma pergunta, Por acaso irá haver algum sistema público de consulta, tipo Serasa, onde vai constar que a empresa teve problema de vazamento de dados, Como é que é isso? Já existe, Diego, alguns sites que têm especialização nisso, a gente já vai mostrar na tela mostrando uma dessas informações desse site, mas eu imagino sim que a Agência Nacional vai ter algum banco de dados. Isso ainda não foi regulamentado, porque a agência foi criada um mês e meio atrás, então a gente está na expectativa de como é que isso vai efetivamente ser feito na prática, mas deve haver com certeza um banco de dados de informação, e eu acho que como uma autarquia federal, isso provavelmente, tendo uma comunicação, deve ser publicada em diário oficial, então vai ser uma informação no mínimo divulgada pelos jornais oficiais do governo. Acho que pode passar, Natan. Vamos falar do lado positivo? A gente está falando da preocupação que a gente tem
os dados, da segurança que tem que ser dada, do que você tem que pode ou não pode fazer, que pode ter punição para quem não usar direito, né? Mas existem vantagens também, tá? Principalmente para nós, cidadãos, pessoas físicas. É a gente saber qual que é a finalidade, né, que vai ser dada na hora que o nosso dado for coletado, ou seja, para que você vai usar meu dado? O que você vai fazer com ele? Em tese, a lei vai criar, eu digo em tese porque a gente sempre sabe que alguém pode burlar, mas o objetivo da lei é trazer respeito à privacidade, de modo que quem não respeitar a privacidade vai sofrer consequências, né? Garantias aos nossos direitos, né? De, por exemplo, pedir para tirar os nossos dados da base de dados. Você pode fazer isso, você pode falar, olha, tira meus dados, eu não quero mais que você tenha meus dados. E a empresa precisa demonstrar que fez isso, tá? Você pode pedir acesso aos dados, saber quais são os dados que eles têm, né? Se tiver errado, você pode pedir para corrigir. Você pode pedir para passar os dados de uma empresa para outra. Exemplo, empresa de seguro, está mudando de seguradora, você pode pedir para passar todos os seus dados para a nova seguradora e a antiga seguradora apagar todos os seus dados, para não ter mais os seus dados no banco de dados que ela está utilizando. Que mais? Você pode pedir para limitar o acesso que a empresa tem sobre os dados. Você vai, então, ter um pouco mais de segurança jurídica, né, para tudo aquilo que envolve os seus dados pessoais. A lei, então, que ela quer empoderar as pessoas para que as pessoas tenham mais cuidado com seus dados. E se, por acaso, o uso não for aquele que a pessoa espera, ela possa pedir para corrigir, para parar de usar, para passar para outra empresa e para remover completamente os dados da base de uma determinada empresa. E aí, até em umas reuniões que eu estava tendo com o Bruno, com outros clientes, a gente teve muitas questões assim, tipo, isso aqui não vai funcionar no Brasil, tanta burocracia, vai sendo acabar boicotada, ou as pessoas não vão querer ir atrás desse direito em específico, né? E aí, para a gente entender um pouquinho como a lei vai funcionar no Brasil, a gente tem que ver o que está acontecendo lá fora, tá? Porque lá fora já tem as leis de proteção de dados individual. Então, o que acontece hoje no mundo lá fora? O Facebook toma multa de 1,6... está para tomar uma multa de 1,6 bilhões da União Europeia por vazamento de dados, utilização indevida da base. Facebook tendo que participar de sessões de parlamento ali para... não sei se vocês chegaram a ver algum vídeo das indagações que eles estão fazendo para entender o que o Facebook está fazendo com os dados e regulamentar ali como que ele usa ali aquelas informações, né? E até impedir, né, Nathan? Até impedir que usem de forma que eles não achem que é a forma devida, né? Fora a exposição que o Facebook, negativa que o Facebook está tendo, né? E o bacana, Bruno, é assim, às vezes quando a gente pensa em dado, em informação, a gente pensa lá num campo com seu nome e seu CPF, tá? Isso vai além disso, tá? Eu não sei se vocês já assistiram, mas é muito bom, é o Dilema das Redes, né? O Dilema das Redes, né? Que tá no Netflix, se não me engano. The Social Dilemma, é o Dilema das Redes. Tá no Netflix, é um documentário no Netflix. E, basicamente, ele te mostra ali tudo que uma rede social sabe sobre você e como ela pode te manipular, né? Então, a informação, o seu dado vai além ali do seu nome, seu CPF, do seu e-mail. Ela vai como que uma rede, uma tecnologia, uma empresa pode te manipular e te como eu posso dizer, como ela pode alterar a sua opinião. Tá? Isso a gente pode ver hoje, né? A polarização que tem aí em todo o mundo, não é só exclusiva do Brasil, de direita, esquerda, enfim, candidato, toma vacina, não toma, Covid, pandemia, fica em casa, não fica em casa. Né? E isso tudo são informações, são dados, né? Voltando aqui, a França multa o Google em 50 milhões de euros, né, com base na GDPR, que já é a lei que está em vigência na Europa. E aqui é uma notícia bacana. Na Alemanha, eles tinham uma tradição das crianças escreverem cartinhas para o Papai Noel e pendurar numa árvore lá que tinha todo um sentido, um significado natalino para eles. E o poder público vetou isso de ocorrer porque as crianças deixavam o endereço, o nome e os nomes dela. Então, isso acontece no mundo. Tá? Uma coisa que a gente às vezes pensa que é uma coisa boba, mas de fato, sim, tinham lá informações que não tinham como você
garantir a segurança dela, né? Então, o poder lá da Alemanha, o governo da Alemanha proibiu que isso acontecesse. E aqui são duas notícias, na verdade, são duas notícias, mas com o mesmo caso, né? Que é antes da LGPD estar em vigência, o que aconteceu? Houve um vazamento no Banco Inter, tá? E aí o Ministério Público entrou com uma ação para pedir 10 milhões de indenização a esse banco, tá? E aí acabou fechando em 1,5 milhão em multa, tá? Então, o MP entrou com uma ação. Fala aí, Bruno. Esse é o ponto, gente, que a gente trouxe para explicar para vocês que não é só a Agência Nacional de Proteção de Dados que pode ir atrás de punição. A gente tem diversas outras esferas no nosso sistema que podem punir as empresas. Então ainda tem muita gente falando, mas a Agência Nacional de Proteção de Dados vai começar a existir agora e só pode aplicar multas a partir de agosto do ano que vem. Então, agosto do ano que vem eu me preocupo com isso. Não, porque não é só ela que pode gerar punição. A gente pode ter PROCON gerando multa, a gente pode ter Ministério Público do Trabalho gerando multa, a gente pode ter o Ministério Público entrando com ações contra as empresas e, consequentemente, o Judiciário julgando e condenando ao pagamento de multas e indenizações, e o próprio cliente, o próprio consumidor, desculpa, o próprio titular dos dados, né, para usar a linguagem da LGPD, pode entrar com ação e buscar indenização em caso de mau uso dos seus dados. Sim. Então, existem várias esferas que podem ainda gerar punições além da multa da ANPD. E isso, esse caso que aconteceu com o Inter não foi só este caso, só trouxe aqui para fazer uma alusão, e foi antes da LGPD estar em vigência, né? E aqui a gente pode ver o que aconteceu depois da vigência, tá? Se você procurar a LGPD no Reclame Aqui, você vai ver lá diversas reclamações. E aqui está o caso da Cyrela, que o Bruno falou. O que a Cyrela fazia? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nessa notícia. Quando você compra um apartamento na planta na Cyrela, ou em qualquer outra construtora, eles vendem para você, e aí pegam aquelas suas informações e entregam para os parceiros dele, para o pessoal de móvel, para o pessoal de piso, para o pessoal de decoração. Só que eu não consenti com essa passagem desses dados, né? Então, a Cyrela está usando de forma indevida. Ela pegou meus dados, passou para outra pessoa sem consentimento, né? E eles utilizaram. E aí o cliente entrou com uma ação em cima da Cyrela e ele venceu e foi condenado a pagar 10 mil reais de multa, né? Aqui, explica um pouquinho aí, Brunão, esse caso aqui. Vamos lá, gente, para vocês terem uma ideia de como essa lei veio realmente para ficar. Essa aqui é uma reclamação que eu fiz no dia que... Foi até um pouquinho depois que a lei entrou em vigor, foi no dia 7 de outubro, tá? Eu comecei a receber, eu já estava recebendo e-mails de uma empresa oferecendo acordo para quem deve para o Bradesco. Eu nunca tive uma negociação com o Bradesco, nunca tive conta, nunca peguei empréstimo no Bradesco. E aí eu mandei diversos e-mails respondendo a pessoa que me mandou e-mail e nada, recebia todo dia vários e-mails. Aí, o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou tentar usar um Reclame Aqui. Entrei lá no Reclame Aqui, coloquei a informação de que estavam usando indevidamente meus dados para fazer contato, sem minha autorização, sem eu nunca ter cedido dados para eles, sem eu nunca ter relacionamento com eles ou com o cliente deles. E como vocês podem ver, em 20 minutos exatamente eles me responderam. Resposta padrão, porque falaram que iam parar de me ligar, mas eles nunca me ligaram, era e-mail, mas veja só, nunca mais recebi um e-mail deles. Então, Jéssica, você tá muda, mas... Desculpa aí te interromper, eu acho que isso vai complementar e acho que ajudar bastante nessa parte. Eu não tenho mais telefone fixo em casa justamente por causa disso, porque cansava de receber cobrança de cartão Marisa, que nunca tive na vida, diversas coisas assim que você fala, tira meu telefone no cadastro e as pessoas não tiram. Então, Sim. Talvez, eu acho que isso, esperamos nós que diminua, né? Se a lei realmente for cumprida aqui e tiver punições, né? O difícil agora é que eles já mudaram a sistemática para tentar fugir disso, né? Tem empresa que liga e faz o seguinte, você não sabe quem é a empresa, então você não sabe para quem reclamar. Então você diz que você é a tal da pessoa que eles estão procurando, fala tudo e ele fala assim, a gente mandou para o e-mail que está no seu cadastro as informações. Então você fica sem saber quem é a empresa. Eles falam, digite os dados do seu CPF para falar com o atendente. Uhum. Então aí eles estão criando essas barreiras. Mas você pode talvez tentar descobrir de quem é o dono daquele telefone. Tá? Existem listas públicas ainda de telefone, ou daria até para entrar com uma ação contra uma operadora para dizer quem é o dono dessa linha, e aí você ir atrás da empresa que é dona daquela linha
né, que tem essa Sim. linha no PBX dela. Mas, basicamente, gente, para dizer para vocês que a lei vai pegar. Ela já pegou. As pessoas já estão indo atrás. Eu estava tentando levantar aqui, eu não consegui chegar ainda na última página do Reclame Aqui para dizer quantas páginas, com 10 reclamações por página, já existem no Reclame Aqui, sendo que a lei não tem nem 2 meses que ela está valendo. Ó, eu estou clicando aqui, eu já passei de 115. Até o fim da nossa reunião aqui, eu vou descobrir quando foi. E aqui também a gente tem que voltar naquele slide lá do início, que é do mapa do mundo, né? Os países desenvolvidos têm sim uma lei que visa garantir a privacidade dos dados do titular. Então, isso vem para trazer benesses, né? Às vezes a gente olha muito com o olhar de empresário, fala, puta, mais uma regulamentação, mais alguma coisa que eu tenho que pensar para a minha empresa, mas a gente esquece que isso traz sim segurança jurídica para o cenário do Brasil, traz sim benesses ao titular dos dados, e nós temos que lembrar que antes da empresa, nós também somos titulares. Nós temos nós temos filhos, enfim, diversas pessoas que precisam que os dados estejam protegidos, precisam que tenham uma certa privacidade, que as empresas se preocupem com isso. Porque antes, basicamente, era uma terra sem lei, né? Assim, isso falando aqui no Brasil. Não tinha... Falando dessas empresas de crédito mesmo, você pedia quantas vezes para a empresa remover o seu número de lá, sem você ter nenhum tipo de... Cara, eu não devo o Bradesco, eu nunca tive conta. E aí você fala, por favor, você pode tirar meu número? E aí o pessoal faz pouco caso para você e continua ali dali um mês fazer ligações para você. Né? Isso, além de desrespeito, né? Isso é chato, enche o saco. Né? Então, hoje existe uma regulamentação. Né? Então, você ligou, não faz sentido? Olha, não tenho conta aí, não devo, não quero negociar porque não tenho nada. Tira meu dado daí. Né? Você é o dono do seu dado. Antigamente, a gente acreditava que as empresas que tinham lá suas bases tecnológicas, que tinham lá dentro das bases, aquela informação era da empresa. Mas essa lei veio para regulamentar e falou assim, não é da empresa essa informação é do titular. Né? Então, o que você está fazendo com ela? Melhor, você está protegendo essa informação? Né? Então, basicamente, às vezes o pessoal fica com uma nuvem assim, putz, será que... Eu vou esperar mais um pouquinho. E não é bem assim, tá, gente? Assim, essa lei já pegou. Ela já está em vigência. E já está 2 anos se falando, né, sobre ela. Exatamente, já está aí 2 anos ali, desde a aprovação de direção dela, né? Ela já está 2 anos ali sendo discutida e diversas palestras, enfim, informações ao empresário falando, pessoal, vamos correr atrás aí porque ainda dá tempo. E aí, não adianta agora que ela está em vigência, que ela passou, já tem a NPD constituída, com os nomes em específicos destinados ali, falar que, eu vou esperar mais um pouco. Não, gente, o momento é agora, né? E isso sabendo que não só a NPD, que não pode multar ainda no momento, mas outros órgãos ali acionando vocês pela lei, porque é uma lei. A NPD ela fiscaliza, mas outros órgãos também podem acionar as empresas ali baseado na LGPD. Sim. Exatamente. Oi, Jéssica. Não, eu ia só perguntar, porque depois tem um comentário do Diego lá no chat, uma pergunta dele. Vamos ver. O Diego entrou aí com a gente também. Eu já respondi essa do Diego. Ah, já? Então tá ótimo. Pode perguntar. Bom, e aí a gente fica pensando, putz, mais uma regulamentação. Qual que é a vantagem ao empresário? Como eu posso ver que isso é uma vantagem? Existe uma benesse para o lado do empresário? E na minha visão do Bruno, eu acredito que sim, existe, tá? Como a gente comentou lá nos pontos das punições, existe vantagem comercial. Vai ter concorrente que não vai ter pé para seguir isso e nem vai querer. Vai ser daquele tipo de pessoa que não... não, deixa para depois, acho que isso aí não tem problema, acho que eu sou pequeno para esse daqui me atingir. E, novamente, quem o cliente vai escolher? O cara que tem lá o zelo pelos dados, que protege, que é compliance da LGPD, ou o cara que não faz nada disso, né? E também, obviamente, você vai poder isso se tornar um retorno financeiro, né? Então, assim, olha, eu sou compliance, é que nem a ISO 9001, certo? Olha, eu sou ISO, certo? E tem clientes que escolhem você só por ser ISO, porque sabe que tem processos, tem ali
conformidades, enfim, você consegue transformar isso em um retorno financeiro. Olha, aqui seus dados estão garantidos e seguros. A gente segue aqui várias pontos da LGPD que tornam o armazenamento dos dados aqui, o tratamento, enfim, a coleta seguros. A segurança, em modo geral, tá? Porque a lei ela não vem para falar só dos meios tecnológicos, tá? Como você protege seus dados a partir de tal programa que você usa, enfim. Ela não é só isso. Ela tem esses pontos, mas não é só isso que você vai transformar seu ambiente mais seguro. A parte de educação dos seus colaboradores, educação dos próprios empresários, isso parte de políticas e processos que você vai adotar dentro da sua empresa. E a partir do momento que você tem políticas e processos, você consegue até rever processos para ver se aquilo é efetivo ou não, se não é um processo desnecessário. Então, a segurança geral da sua empresa, né? Então, como são armazenados os documentos físicos dos clientes, né? Tá, não tá? Os computadores, os usuários, eles estão trabalhando de forma segura, eles têm ali o treinamento, eles estão maduros ali no uso da tecnologia, né? A confiança do consumidor, como a gente já tinha apontado lá no início, quando você tem zelo pelo dado do cliente, isso denota confiança. Quando você não tem nenhum tipo de ocorrência na NPD, isso traz mais confiança ao seu negócio, né? O respeito ao cliente. Tem que pensar, principalmente quando vocês que trabalham com contabilidade, né? Vocês têm acesso, obviamente, a dados pessoais. Imagina que você vai tratar a folha de pagamento, né, de um cliente e alguém passa atrás e tira uma foto e publica essa foto na internet. Pronto, você acabou de vazar a folha de salário do teu cliente na internet. Então, você precisa pensar em políticas de segurança, não apenas dentro dos meios digitais, mas no meio físico, que fora do computador, como é que as pessoas fazem isso? Então, você vai mexer, vai mexer com esses dados sensíveis, tem que orientar a equipe, orientar as pessoas, falar, olha, vai mexer nisso, vira de modo que ninguém consiga ver o que você está fazendo no computador, que ninguém tenha acesso, né? Treinar as pessoas para não tirar foto da tela do computador. Não adianta você ter um sistema mais sofisticado de segurança se o cara simplesmente pega o celular, vem aqui na frente e pronto, acabou. O dado vazou, acabou a segurança. Então, isso envolve todos os processos da dia. Eu mantenho arquivo em papel. Escolas, por exemplo, tem muito isso, né? Mantém arquivo em papel com os dados dos alunos, dos pais, do pagamento e tudo mais, num arquivo, em um fichário, né? Que qualquer um que entrar na sala pode ter acesso. Então, precisaria restringir o acesso a essa sala, ter chave. Então, é criar toda uma política de segurança, todo um processo de segurança e treinar a equipe, né? E isso, obviamente, vai trazer vantagens, que a médio prazo vai ter uma equipe muito bem preparada para lidar com esse tipo de coisa, porque só vai melhorar processos dentro da empresa. E com tudo isso também traz o amadurecimento da equipe, né, que vai saber operar mais aquela ferramenta, que é o computador, que é o celular, os meios que elas estão conversando e trafegando informação, né? Por mais que empresas muito grandes invistam, você pensa assim, já teve vazamento no Facebook, já teve vazamento no Google. Você imagina o quanto de dinheiro essa empresa não tem, quanto de capital que ela não tem para investir nas melhores tecnologias, e mesmo assim ocorre isso. Por quê? Porque o elo mais fraco de uma empresa, ali no vazamento de dados, na segurança, em algum tipo de invasão, é o ponto humano, né? É o ponto que não tem ali um machine learning, uma inteligência artificial que vai ser mitigado, né? Que é como que o cara que está operando a máquina vai ali lidar com aquele e-mail, né? Então, assim, a partir de treinamentos, de várias técnicas que você implementa dentro no seu escritório de processo, isso vai trazer um amadurecimento, sim, para a sua equipe e para a cultura da sua empresa, né? E também, volta ao ponto inicial, você reduz a concorrência, né? Aquela pessoa que nunca investiu em nada, que não investe em tecnologia, que não se atualiza, aquele concorrente que te vence pelo preço, né? Esse cara não tem como permanecer com a empresa aberta, visto que tem uma lei que fala que ele tem que proteger os dados, sendo que o cara ele não investe nem em computador, né? Assim, não tem um mínimo ali de segurança, né? E eu acredito nisso. Fala aí, Bruno. Aquela empresa que trabalha com licenças piratas, né? Que não investe em computador direito, que não investe em segurança, e que
usa esse artifício, além de, né, não pagar os impostos da forma correta, para conseguir diminuir preço, essa empresa vai ficar em xeque. Não sei se você sabe, Natan talvez tenha mais dados específicos sobre isso, mas acredite, todas as empresas sofrem ataque hacker todos os dias. Tá? A questão é, a maioria não é bem sucedida, mas uma hora o cara consegue entrar. Entendeu? Então, assim, todo mundo sofre esse ataque todo dia. O seu Wi-Fi da sua casa sofre ataque todo dia e você não sabe. Né? A questão é, uma hora isso acontece. E quem não tiver adaptado, né, e sair para o mercado que essa empresa não está protegendo os dados dos clientes e teve vazamento, teve mau uso, não adianta, esse cara acabou, esse cara está fora do mercado. Né? Então vai reduzir, a lei vai acabar reduzindo a concorrência desleal. Aquele que não segue as regras, que não segue política de segurança e tenta usar isso para jogar o preço lá embaixo, né, e tirar vantagem, esse cara vai acabar ficando de fora. Né? Então isso acaba privilegiando o bom empresário, a boa empresa, a empresa que realmente se preocupa com os dados dos seus clientes e dos clientes dos clientes. Existe uma frase, Bruno, do chefe da FBI, eu esqueci o nome dele, que ele fala que existem 2 tipos de pessoas, as que foram hackeadas e as que não sabem. Esse é o nível de tecnologia no mundo, tá? Bom, e aqui é um conforto para vocês, né? Assim, conforto entre aspas, né? Porque, assim, se você investiu nos últimos 3 anos aí em computador, tecnologia, licenciamento, né? Tecnicamente, você já tem ali uma base legal para você ficar compliance LGPD. Não é só isso, né? Mas muito do investimento forte que tem que ser feito para ser compliance são em máquinas, em licenças, para você conseguir ser seguro, né? Então, se você já tem esse mindset de, pô, eu vou investir em máquina, eu vou comprar com licença, eu vou comprar um antivírus, isso já pode te dar um conforto aí para você estar adepto à lei, tá? E todo empresário que é sério tem esse conceito na cabeça, isso antes da lei existir, né? Assim, todo empresário não quer que tenha um vazamento de dados na sua empresa, não quer pegar um vírus que criptografe os dados, não quer que um funcionário saia com um pendrive cheio de informação do cliente. Todo empresário sabe disso e quer isso, né? Então, o conceito já está na cabeça das pessoas, né? Eu tenho que ser seguro. O mais importante é isso. O difícil é quando você acredita, você pensa que a lei não vai pegar, você pensa que o seu ambiente está seguro, você pensa que você não precisa de mais nada. Mas todo empresário tem uma consciência de que eu preciso ser seguro, eu preciso ter política de segurança. Então, isso já existia antes da lei, né? Agora a gente só tem que colocar em prática, documentar, transformar em processo, treinamento para funcionários. Mas o bacana é, isso já é o mindset do empresário contábil, né? A maioria deles, os sérios, lógico, né? Então, esse é o legal, né? Assim, que você já está com uma ponte meio que formada para chegar à compliance ali. Você já sabe, você está no treinamento de LGPD, você podia estar fazendo outra coisa, claro, mas você quer entender a lei, saber como ela pode impactar seu negócio, então isso já é bacana, né? Pontuar alguma coisa, Bruno? Acho que o principal é o que você falou no começo aqui desse slide, Natan, é ficar calmo. Né? Muita gente entrou em desespero, ficou desesperada e falou, eu não vou fazer isso porque eu não vou dar conta de fazer. Não, calma. Isso é uma coisa que as pessoas, né? Se você começou a se adaptar lá, 2 anos atrás, você hoje já está muito tranquilo porque deu tempo de se preparar. Se não, está começando agora, tudo bem. O que a autoridade provavelmente vai querer ver, se ela seguir o que foi feito na Europa, que a gente não sabe se vai acontecer, mas é muito provável que no começo ela queira saber se você está adotando as medidas necessárias para proteger os dados. Então esse é o primeiro ponto. Se você já começou a tomar a medida necessária, já tem um ponto positivo. E isso aqui não é uma corrida de 100 metros rasos, isso aqui é uma maratona de longuíssimo prazo, né? Porque começar a trabalhar a proteção e manter essa proteção daqui para frente. Então é uma coisa que você vai ter que estar de olho no dia a dia. Então não precisa ter desespero, né? Caçadeira desatada começa a adaptar, começa a ajustar processo, começa a se preparar e a longo prazo vai estar tudo certo. Quando a gente diz começa, não são só os donos das empresas, mas também os funcionários, né? As equipes. As pessoas também têm que começar a se conscientizar. Tá bom, como é que eu protejo os meus dados no dia a dia? Que eu
protejo os dados que eu lido, que eu trabalho dentro do meu trabalho no dia a dia, para que não tenha problemas, né, nem para a empresa nem para mim, porque não se engane que também isso pode afetar, né, o operador, ou seja, a pessoa que na ponta trabalhou os dados onde teve vazamento, onde teve mau uso, não se engane, essa pessoa, né, sempre é o elo mais fraco, ela também vai acabar sofrendo alguma consequência. Então ter calma, trabalhar e pensar qual que é a melhor forma de deixar isso aqui de maneira segura, né? E aqui, pessoal, são algumas dicas e curiosidades que a gente vai mostrar para vocês em relação à segurança da informação. Aqui não é só LGPD, tá? Não, isso aqui, seguir esses pontos não significa que você é compliance LGPD, mas sim que você é uma pessoa segura, né? Se você está trabalhando com cautela na internet, né? Com tecnologia. Então, é sempre acompanhar as tendências e evoluções da área, né? O que está saindo de novo, o que pode mudar, impactar no negócio, né? Sempre acompanhar isso, porque é importante, você não vai ser pego desprevenido, né? Manter todos os softwares atualizados, então, atualização de celular, atualização de Windows, atualização de qualquer coisa que você utilize, sempre tem uma atualização. E nessa atualização, ela vem embarcada com correções de brechas de segurança, bugs, isso é muito importante, tá? Um exemplo, utilizar o Windows XP. Você imagina a quantidade de tempo que ele já está sendo explorado por hacker, enfim, a quantidade de vulnerabilidades que ele tem, e a Microsoft não aplica mais nenhum update de segurança nele. Então, sempre utilize a última versão dos softwares que estão disponíveis. Claro, depois de validada. Não é também uma corrida, tipo assim, saiu, eu vou lá atualizar. Isso dentro do ambiente corporativo é um pouco mais complicado. Mas sempre tem que manter um ambiente atualizado, porque ele vem embutido de correções de segurança e gaps e brechas, tá? Sempre utilizar antivírus pago, tá, gente? Esquece esse mito assim, eu não quero pagar, mas eu vou pelo menos utilizar o Avast. Tá? O Avast, se eu não me engano, tem inclusive sanções de utilização de dados indevidos, de forma indevida, tá? E ele não protege, para ser bem sincero, assim, ele não protege o seu computador se você tem ele instalado, né? Então, tem que sim comprar um antivírus pago, porque quando você paga o antivírus, você está pagando para um técnico lá da Rússia saber a vacina para um antivírus, para um vírus que nem saiu ainda, nem está sendo propagado pelas redes aí, tá? Você tem suporte, você tem atualizações ali periódicas, e não existe almoço grátis, né, gente? O Avast, ele tem lá uma base gratuita para te fornecer, ou ele não está te dando a proteção total, porque você não pagou, ou ele está fazendo algum tipo de uso indevido das informações que trafegam no seu computador, né? Então, tomem cuidado. Não acessar links desconhecidos, né, com propaganda milagrosa. Se você tem alguma dúvida, se aquilo ali não faz sentido, não clica. Não faz sentido clicar, né? Eu já vi clientes recebendo lá e-mail de notificação do Ministério do Trabalho, por e-mail. O domínio não era do Ministério do Trabalho, tinha o link todo nada a ver, sabe assim? Se aquilo ali não é pertinente, nem clica, não precisa clicar, entende? Deixa aquilo ali para lá, né? Habilitar a autenticação multifator, eu acho que vocês já devem ter percebido que a maioria das plataformas que a gente trafega hoje tem lá enviar SMS, ligar, clicar no sim quando você tenta acessar. Então, vocês têm que habilitar sim a autenticação multifator, inclusive a do WhatsApp, tá, gente? Tá tendo muita clonagem de WhatsApp, isso é um esquema que eles estão investigando dentro das operadoras, com os operadores lá dentro das operadoras, que o cara vem, consegue clonar seu número e sai pedindo dinheiro para todo mundo, mandando pagar boleto, falando que está quase morrendo, e você consegue mitigar esse problema habilitando a autenticação multifator do WhatsApp, e não só do WhatsApp, das outras plataformas. Então, no seu Gmail, habilita essa autenticação multifator. O que é autenticação multifator? É você dar um double check na hora de entrar. Então, não só com a senha, aquela senha que você tá padronizada, sabe, assim, data de nascimento mais nome do filho, não só com essa senha você consegue ter o acesso na plataforma, você precisa ou enviar um SMS para o número que você cadastrou, ou habilitar o acesso no seu celular, então tem que habilitar isso torna o seu ambiente um pouco mais seguro. Diversificar as suas senhas, tá? Não utiliza a mesma senha que você tem lá, o seu Gmail, não utiliza ela em todos os seus outros cadastros. Por quê? Porque a base do Google, ela é uma base segura, certo? E lá você tem lá o seu e-mail, @gmail, e sua senha padrão. Ela é uma base segura. Pô, é o Google, é uma das empresas mais ricas aí que tem no mundo, ele investe. Ok. Só que a Dafit não tem a mesma segurança.
não tem o mesmo capital para investir, não tem as mesmas pessoas trabalhando, não tem um setor de compliance, enfim. E aí você coloca o seu Gmail e a mesma senha do Google. Então, numa possível invasão, quem você acha que vai conseguir ter essa brecha? A da Fit. Só que ela tem ali a mesma senha do Google. Então, esse é o importante de você diversificar suas senhas. E aí, quando eu digo diversificar, uma dica que eu uso para mim, tá? É óbvio que a gente fala assim, pô, já é difícil lembrar das minhas senhas do dia a dia, né? Que está padronizada, que são iguais. Diversificar é algo impossível, mas pelo menos deixa a do cadastro principal diferente, né? Então, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho um Gmail que eu cadastro o meu Netflix, o meu celular, eu cadastro ele em várias coisas. Então, a senha do meu Gmail, que é a chave, é onde eu dou esquecer a senha nos outros portais, eu tenho uma senha distinta. E a dos outros portais, eu tenho uma senha que pode ser considerada igual. Não é o ideal, né? Mas nos padrões já você consegue, sim, aumentar um pouquinho a sua segurança. Por quê? Uma eventual brecha de segurança nesses outros portais que eu tenho cadastro, a minha senha não bate com a minha senha principal, que é onde eu vou resgatar os meus cadastros, que é onde eu tenho acesso a tudo, tá? Não armazenar suas senhas, gente, não escreve sua senha numa planilha do Excel, no Word, tá? Isso é muito, 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 muito inseguro, tá? E também não escreve num papelzinho. Não é o ideal, novamente. Você tem um papel com todas as suas senhas, você perdeu sua carteira, você perdeu toda a sua senha. Você não perdeu só a sua carteira com seus cartões, você perdeu também todos os acessos aos seus meios digitais, tá? Não crie padrões óbvios, né? Nome do filho, data de nascimento. Tenta criar um padrão diferente, tá? Navegar sempre em site seguro. Tá? Então, se você está vendo lá que o site que você vai comprar não tem o cadeado, não compra ali. Não faz sentido comprar. O SSL é uma coisa tão primária. Então, se o site não tem, é uma coisa tão ruim, né? Então, evita navegar por sites que não são seguros. Ele pode ter, sim, algum tipo de cookies que instala alguma coisa na sua máquina, e para isso também serve o antivírus. E, novamente, não existe almoço grátis. Rede wireless aberta, gente, é um risco imenso, tá? Só com uma rede wireless aberta, eu consigo subir um site do Bradesco para você acessar, por exemplo, tá? Então, eu tenho lá meu estabelecimento, e aí dentro dele você não sabe como é que é o ambiente. Você não sabe quem cuida dele, se tem acesso ou não. Você vai, se conecta com o seu celular, e a partir dali todo o tráfego de informações está passando pelo ambiente que você não conhece, você não faz ideia do que tá captando ali. Então, evita. Eu sei que o Wi-Fi grátis é muito bom, a gente, vou navegar mais rápido, mas você está colocando em risco ali todas as suas informações que estão no seu celular, ou enfim, no seu computador, conectando numa rede dessas, tá? E, novamente, invista em backups, gente. E isso, não só em empresa, tá? Pessoalmente falando, assim. Faça o backup das suas fotos, faça o backup dos seus arquivos, faça o backup das coisas que você considera importante, faça backup do seu computador pessoal, porque ele é a curva do rio, né? Quando tudo der errado, se você tem um backup, você consegue começar a partir de um ponto já para frente, né? Quando você não tem nada, perdeu, quebrou, invadiu, criptografou, acabou ali, né? E não tem como restaurar mais, não tem como resgatar aquilo. E aqui é como funciona um antivírus grátis. Esse site aqui, depois eu vou mandar o slide para vocês, vocês conseguem ver se o seu e-mail teve algum tipo de brecha, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona. Natan, só depois mostra esse último slide que tem as bolinhas aqui para mostrar o... Sim. Eu vou mostrar primeiro esse do e-mail e depois eu vou para ela. Ó, o site é esse aqui, tá? Essa expressão pionage aqui é como se fosse uma expressão de pego, de, sei lá, você foi invadido. É uma expressão americana, tá? Aqui eu vou colocar o site, meu e-mail corporativo, que eu não me cadastro em quase nada, tá? Então, ele tá seguro. Ele não achou nenhum tipo de brecha com esse site, com esse e-mail em questão. E aí eu vou colocar o meu e-mail particular, tá? Já foi. E aí aqui ele mostra a brecha de segurança que teve. Então, o site Canva, que era um site que eu usava na faculdade, teve um vazamento em 2019. Eu tive aí, também no Canva. Exatamente. Ixi, então, acho que eu posso ter tido também. O que foi... Exatamente. O que foi compromissado? Quais foram os dados compromissados? O e-mail, o nome,
a sua posição geográfica, né, que aí quando você coloca no site lá se é Brasil, América, Estados Unidos e tal, a senha e o username. Só que nesses dois dados aqui, ó, e-mail e password. Vamos supor que eu tivesse colocado a mesma senha do meu Gmail. Então, automaticamente, o Canva teve um vazamento de dados que liberou a minha senha do meu Gmail. Então, não foi só compromissado o meu login no Canva, foi comprometido também o meu login no Gmail. Então, por isso a questão da diversificação da senha. Depois eu vou passar esse slide para vocês vão ter acesso a esse site, tá? Uhum. E aqui, esse site aqui, eu vou só pegar, depois eu passo para vocês também o nome dele. Ele é um site também não governamental, que ele armazena todas as brechas do mundo, todos os vazamentos de dados que ocorreram no mundo e a quantidade de dados comprometidos. Então, aqui no Facebook, a gente tem a quantidade, Microsoft, aqui embaixo vocês podem ver a Sky Brasil, que teve um vazamento em 2018 com bastante dados também perdidos. E aí a gente consegue acompanhar os vazamentos que tiveram aí no mundo. Você quer comentar alguma coisa desse aqui em específico, Bruno? Isso aqui é um pouco a pergunta que o Diego tinha feito, né? Isso é um banco de dados, eu não me lembro qual que é o site, então depois se você puder fornecer, que você consegue ver essas informações. Mas você tem bancos de dados internacionais que mapeiam, rastreiam e divulgam isso. Inclusive, é isso que serve de base para o Pond, para você conseguir saber onde teve violação, né? Eu estava vendo aqui, tem violação que eu nem sabia que tinha acontecido, é mais antiga ainda do que a última vez que eu olhei. Então, eles estão rastreando esse tipo de informação e estão divulgando para que você consiga saber. Então, ter o nomezinho aqui, por exemplo, não é nada legal, né? Bom, eu só vou sair rapidinho porque meu áudio tá ruim demais. Eu vou sair e entrar rapidinho. Tá ok. Olhando, gente, eu tô vendo o meu e-mail pessoal aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de vazamento. O meu também, teve um monte aqui. E tem Dropbox, tem LinkedIn, ou seja, não é qualquer plataforma. Deixa eu ver o do escritório, ó, preocupação agora. Finalizando aí a apresentação, eu anotei um monte de dúvidas para tirar específico para a gente dentro do escritório. Aí vocês me falam, tá? Quando eu Se puder. quiser começar, qualquer coisa for jurídica eu falo, senão depois a gente repete pro Natan. Já voltei, já. Já? Beleza. Já. Vamos lá. Eu não sei se eu estou viajando na maionese nas coisas que eu anotei, mas eu acredito que tem a relação, né? A gente de contabilidade sempre teve muita preocupação com vazamento de informação pelo com que a gente trata automaticamente, né? Então, a gente lá na NBS, pelo menos, a gente sempre veio tentando trabalhar em cima disso para proteger os dados dos clientes, que agora com a lei é muito mais preocupante. Então, me preocupa ainda se eu tenho mais coisas para ajustar, para tomar cuidado e assim por diante com essa nova lei. Uma das coisas que eu anotei aqui foi, por exemplo, quanto ao uso de imagem, depoimentos de clientes e etc. Eu, por exemplo, com os colaboradores internamente todos têm assinado um documento de autorização de uso de imagem, e aí eu acredito que eu preciso, se eu for fazer algo com o cliente também, de divulgação de foto, tudo isso eu também tenho essa obrigação de ter, né, um formulário assinado, uma autorização, e quanto a depoimentos em site, essas coisas, também eu preciso sempre documentar tudo no papel, uma autorização assinada e assim por diante. Vamos por partes. A parte que regulamenta a imagem da pessoa, essa autorização, essa lei já é antiga, né, já tem várias décadas, isso continua normal. Você precisaria já ter autorização para poder veicular essa imagem, já tem que ceder os direitos de uso dessa imagem. Em relação a depoimentos, essas coisas, se é um depoimento que a pessoa fez na plataforma, não. Ela pode, você não precisa de autorização. Se eu entro no Facebook e faço um depoimento a favor da empresa ou de você, isso foi uma iniciativa minha. Né? Agora, a pessoa também pode tirar. Né? E você não tem como impedir ela mas se for dentro tirar. do nosso site, ela não consegue tirar.
porque fica dentro da nossa plataforma, aí é um pouco diferente, né? O que acontece é, se ela pedir para tirar, você tem que tirar. Esse é o Não, ponto. não precisa Mas ela, nenhuma nada documentado. Se ela me se mandou ela aquilo entrou, lá, calma, se ela entrou no site e colocou o documento, é uma coisa. Se ela mandou para você para publicar, você precisa de autorização. tá. Beleza. Outra coisa, a gente, né, com a parte jurídica, a gente lida muito com os clientes na parte sócios administradores, que são aqueles que podem ter autorização quanto aos dados da empresa, enfim. E tem os sócios cotistas, que a gente sempre teve um entendimento de que eles não têm autorização para administrar a empresa e ter acesso a algumas informações da empresa, retirada de documentos, etc. Não sei se se meu entendimento está errado, se ele poderia sim, isso é uma das dúvidas. E aí, no dia a dia, a gente lida e conversa com diversas pessoas na empresa, funcionários, enfim, ou dono que não é sócio e aquilo. E aí é o segundo ponto. A gente tem um costume de ter um cadastro de autorizados, né, na empresa, onde o sócio da empresa ele pode, tanto pela dentro da área do cliente, já fazer o cadastro, que é através de usuário e senha do cliente mesmo. Ele faz um cadastro já de autorização do nome CPF de quem pode ter acesso às informações com a gente, ou ele tem que deixar algo assinado conosco. Então, minhas duas dúvidas é isso, quanto a sócio cotista, se a nossa interpretação está certa de não passar informações a ele por ele ser cotista, e a segunda, se realmente eu não posso passar informação nenhuma, dados nenhum daquela pessoa jurídica para pessoas não autorizadas, inclusive o cotista. Ó, eu diria o seguinte, não é tanto a LGPD, mas a norma societária. Eu concordo com você, está certo. Quem tem poder para falar pela empresa e agir em nome da empresa é o administrador. Tá. Só quem é administrador tem poder para falar e agir em nome da empresa. E no caso, decidir não necessariamente, porque depende do que está previsto no contrato social ou estatuto se for no SA. Pode ser que eu previ que tal ato precisa de autorização dos sócios, então quem vai decidir na fim são os sócios. Mas quem fala pela empresa, tá? Quem é que tem o poder de praticar atos em nome da empresa é o administrador. Então tá certo, você tem que combinar com ele, ó, quem pode ter acesso. Se ele falar, não, todo mundo pode ter acesso, beleza, todo mundo pode ter acesso, ele autorizou isso, é bom documentar, obviamente, né? Mas é isso mesmo. Em tese, só o administrador, o sócio pode vir pedir e falar, olha, conversa com o administrador, né, com o responsável, se ele autorizar, a gente fornece. Mas eu sou sócio, não sei o quê. Então, olha, você vai discutir na Assembleia de Sócios para mandar o administrador autorizar o acesso aos dados. Tipo, se ele quer saber se os impostos foram pagos ou não, se ele quer saber o valor de mensalidade, enfim, como que está a parte financeira da empresa, ele teria que discutir isso com o sócio administrador. Por quê? Em tese, quem tem a obrigação de passar esses dados, assim, ele tem o direito a ter acesso a esses dados, mas quem tem a obrigação de passar é a empresa, não a contabilidade. Entendi. A contabilidade responde para a empresa, e a empresa responde para os sócios. Né? Então, né, quem tem essa obrigação é a empresa. Por que isso é importante? Às vezes está rolando uma briga lá dentro, né? Geralmente quando começa a ter pedido assim, está rolando algum tipo de desentendimento. E às vezes a pessoa faz, eu já vi situação assim que a pessoa faz para atrapalhar. A senhora chegava todo dia às 4, 5 horas da tarde, às 6, e falava que era analisar todas as movimentações do dia. Eu sou sócio, eu tenho direito a analisar as informações financeiras. Tinha que deixar um funcionário pagar hora extra para a pessoa ficar até 10 horas da noite com a senhorinha lá vendo os dados. Resumo da história, fizeram uma assembleia de sócios e determinaram que só poderiam conferir as informações de maneira trimestral, semestral por meio de envio dos documentos para o endereço da pessoa, então não poderia ir até a empresa pedir para ver. Entendi. Aí você determinou isso em tem assembleia e pronto. Né? Exatamente. Então, tá correto. Fornecer dados só para quem tiver devidamente autorizado pela empresa a receber. Ok. A Fátima perguntou, Bruno. Perdão, desculpa, Jéssica, eu achei que... Não, eu ia ler o da Fátima, inclusive. Não, é isso mesmo. Tá. A Fátima perguntou se essa documentação pode ser um e-mail. Formalizando. Pode ser um e-mail. Pode ser um e-mail formalizando, autorizando a fazer isso. O que importa é que você documenta que a pessoa mandou a informação autorizando efetivamente, né? Isso seria o suficiente. O próprio sócio administrador, né?
Não, sim, quem tem Agora, se o poderes para outro fazer. sócio tinha acesso àquele e-mail e respondeu e assinou o e-mail em nome do sócio, é uma questão de fraude aí, né? A questão Vamos de fraude dizer. é um problema para eles resolverem lá dentro. Não, eu tinha Tá, autorização. Mas não fui eu que enviei esse e-mail. Bom, veio do seu e-mail. Daí é um problema de brecha de segurança da sua empresa, você só resolver isso lá dentro. Eu não tinha como saber esse tipo de coisa. tá ótimo. Às vezes, assim, coisas óbvias, né? Se a pessoa sempre escreve um português super correto, e aí vem um e-mail com aquele português que você faz, eu acho que Você não foi essa desconfia? pessoa que escreveu. Aí vale confirmar, né? Dar uma ligadinha, ou mandar replicar o e-mail, mas porque assim, a lei também fala daquela situação em que nitidamente parece que tem algo errado. Nessa situação, você considere que tem algo errado e dobre o cuidado para ter certeza de que foi realmente aquilo. Tá. A outra dúvida que eu tenho é quanto à entrega de documentos físicos para o cliente, né? Recebimento, acho que é mais tranquilo, mas sim quanto à entrega realmente nossa. A gente trabalha de duas formas, uma por motoboy, por motoboy a gente manda malotes lacrados e no número do protocolo de saída tem o número do lacre, a pessoa assina quem recebeu, enfim. Eu só posso entregar esse malote lacrado para um autorizado ou sócio administrador, ou eu posso entregar na mão de qualquer pessoa, por ele estar lacrado esse malote? Jéssica, eu acho que vale que você combinar com o cliente. Não tem uma regra para isso, tá? Então, por exemplo, Tá, nós aqui sempre mandamos documentos do contrato social, que é um documento público, a gente sempre mandou no próprio envelope plástico da junta comercial para facilitar. Já chegou, já despacha. Teve um cliente que ficou pé da vida. Não, porque foi entregue na portaria e o porteiro viu. Eu não quero que o porteiro saiba. Pedi mil desculpas, nunca mais mandei. Dessa maneira, passei a usar o nosso envelope timbrado devidamente fechado, né, para todas as comunicações. Então, assim, vale o que foi combinado. O cliente quer que entregue em mãos, porque tem alguma coisa? Então, fala, cliente, e ele se pedir, né? quiser que entregue em mãos, já deixa previamente informado ou informe na hora que você solicitar o documento que tem que ser entregue em mãos, né, para a pessoa X. Do contrário, né, podemos entregar para qualquer pessoa. Então, assim, o combinado não sai caro. Tá. A gente também teve um problema desse tipo. Eu não trabalhava com malote antigamente, era coisa foi no envelope, funcionário abriu, tipo, era uma rescisão dele, ou de um funcionário da empresa, alguma coisa do tipo. Aí o cliente ficou louco, então aí a gente começou a colocar o malote lacrado para justamente, pelo menos, falar assim, ó, se o seu funcionário quebrou o lacre e abriu, aí não é um problema nosso também, vamos dizer, um problema interno seu, porque ele está indo lacrado, né? E aí outro ponto até o que a Camila comentou, quando um cliente retira conosco pessoalmente os documentos, que aí eu não mando um malote lacrado, vai talvez, né, ali só no saquinho plástico, ou eu posso pôr dentro de um envelope grampeado, enfim, a gente pode até mudar a questão de procedimento disso, mas se é válido solicitar essa autorização ao cliente, ou entra nesse que você falou, se é um cliente que sempre retira, posso liberar, porque eu já vi aquele cliente antes, não é uma pessoa estranha, enfim, ou quais são esses hábitos que a gente Eu pode... acho que é sempre importante, Jéssica, você deixar claro, deixar combinado com o cliente. Então, mandei, né, Camila, tô mandando alguém aí retirar. Tá bom, posso entregar tudo para ele? Precisa envelope lacrado? Aquela coisa. Bem que às vezes é difícil documentar o que você falou por telefone, né? Então, se possível, confirme por escrito. Mas o principal é assim, olha, eu estou mandando alguém retirar. Então, aí o ideal é ter sim uma autorização prévia. Prévia assim, se o cliente já deixar autorizado, não, eu vou mandar, quando precisar o motoboy vai aí, pode entregar para ele. Beleza, documentou, tá lá, deixa registrado que o cara pode mandar qualquer pessoa. Né? E, obviamente, ciência de que se ele quiser que mude, que ele tem que avisar, preferência com antecedência. Não adianta avisar depois que alguém foi lá e retirou alguma coisa que supostamente não era para retirar. Basicamente tente proteger a informação, tente deixar em envelope fechado, né? No mínimo bem grampeado, para a pessoa não ter acesso à informação que talvez ela não deveria ter, né? Vale o bom senso também. Mas, preferência, se o cliente vai mandar, tá bom, você tá mandando, posso entregar? Pode, tá bom. Tá, entendi. Tentar se resguardar pelos dois lados, né? Sim. Eu tenho muito problema lá no escritório, a gente trabalha com dois perfis, um de empresas normais, enfim, que eu acho que esse não é tão problemático assim, a gente sempre tenta tomar esse cuidado, enfim, mas eu tenho problema de escolas, que são associações de pais e mestres, escolas públicas, que cada hora vai não vai o presidente da diretoria executiva, que é o responsável pela PM, nunca vai lá retirar. E aí, cada dia manda um secretário, manda um professor, manda não sei quem, e aí isso que preocupa um pouco. Às vezes vai balancete, vai toda a parte financeira da escola, né, lá, apesar de ser uma associação aberta à comunidade, enfim, né.
Eu acho que vale chamar eles para uma conversa, falar, olha, gente, a gente está um pouquinho preocupado, principalmente com a questão da proteção de dados, né? Tá. Vem qualquer pessoa, a gente nunca tem certeza se é realmente uma pessoa autorizada a receber, Tá. né? Ter esse discernimento, né? Na hora de entregar, para quem entregar, se já viu, sabe de onde é, mais ou menos isso, né? Não só, mas alinhar com a associação, fazer um contato com ele e falar, olha, a gente está, né, preocupado com questões de LGPD, segurança de dados e tal, a gente normalmente entrega para quem vem em nome de vocês, dizendo que está em nome de vocês. A gente gostaria de ter algo um pouco mais seguro. Não é legal a gente definir quem pode pegar, não é legal a gente definir, talvez, se você vai mandar outra pessoa que não é aquela, você precisa avisar a gente antes. Né? Vai que eu entrego uma informação para alguém que, em tese, não deveria receber, mas a gente não tem ciência disso. Então, vale um bate-papo com eles para alinhar isso. Tá ótimo. Posso continuar minhas perguntas? Tem mais 3 aqui. Vamos lá. A gente tem contrato, né, de prestação de serviço. O nosso contrato básico é registrado em cartório e a gente tem um termo de aceite, que é o único documento que ele assina quando ele entra e fecha contrato, que lá no termo tem um link falando qual é o contrato de prestação de serviço. Com a LGPD, foi necessário acrescentar algo específico sobre essa proteção de dados? A gente já tem no contrato, acho que uma cláusula falando sobre o sigilo de informação, que isso não pode ser compartilhado, enfim, isso já é claro. Precisa se acrescentar mais algo com a lei? Olha, sim. Primeira coisa, te respondendo esse ponto específico, sim, 2 motivos. Primeiro, você tem que informar o teu cliente que você cumpre, né, as regras da LGPD, isso para se resguardar, de preferência, né, que você... É de bom tom você combinar com o cliente que você vai cumprir essas regras, né? Claro, desde que, obviamente, você cumpra, mas falar que você está compliant, ou seja, você está cumprindo a lei. Por outro lado, e esse é o ponto mais importante, tem que ter uma regra dizendo que o teu cliente está cumprindo a LGPD e que ele garante para você que ele está cumprindo e que se tiver um problema, a responsabilidade é dele. Tá. Aí é muito mais resguardo até para nós. Exatamente. Esse é o principal. Tá. Ótimo. Só, Jéssica, sobre o procedimento de vocês fazerem dessa forma, de ter o termo, ter o contrato registrado em cartório e tal, olha, hoje em dia o contrato registrado em cartório não vale muita coisa, tá? Não existe essa necessidade. O que vocês podem pensar, se fizer sentido para o modelo de negócio de vocês, talvez ter o contrato que o cliente vai ler o contrato, porque assim, quando o cliente não leu... Eu não registro todos os contratos, eu registrei um modelo, né, que é para todos, e eu só assino o termo de aceite com os dados complementares. Eu sei, mas será que essas regras desse contrato se aplicam efetivamente para todos os clientes? Sim, praticamente. Ali as cláusulas que eu embuti dentro dele, lá não fala quais são os serviços prestados, não fala isso, que isso eu botei no termo. Mas, basicamente, o restante das regras é forma de pagamento, inadimplência, né, algumas regras básicas. Assim, pode ser, pode deixar desse jeito, não é, assim, é um modelo que é um modelo clássico de trabalhar. Existem hoje formas talvez mais modernas que você poderia pensar. Então, por exemplo, ao invés de ter um contrato que o cara não está lendo as regras, porque a ideia do contrato é que ele leia as regras e cumpra aquelas regras. Sim. E se ele não está lendo, ele talvez não vai cumprir como você gostaria. E você tem hoje plataformas eletrônicas para fazer isso, em que todo mundo assina fazendo login no sistema e o contrato é válido e aceito pelo nosso judiciário. Sim, então, entendi. De modo que ele lê, ele assina eletronicamente, então não precisa ficar mandando contrato em papel para lá e para cá, e é plenamente válido. A gente está querendo implantar já para o termo de aceite. Eu não cheguei a pensar em embutir o contrato em si, né? Mas faz sentido. Melhor. O que, até para você saber, não é muito... rapidinho, Natan, não é muito o foco do nosso papo hoje, mas no meu escritório hoje, eu direcionei a empresa para que a gente trabalhe com simplificação dos contratos. Então, a gente está mudando a linguagem, tem inclusive algumas contabilidades que são clientes nossos, a gente está fazendo um contrato com um texto mais simples, que é para a pessoa ler e entender, e trabalhando muito com imagens, com figuras, ou seja, um contrato ilustrado, para que a pessoa, para que seja mais convidativo ler aquele documento. Eu te chamo depois para a gente falar sobre. Legal. E a questão de assinatura de contrato tem que prestar atenção bem na ferramenta que está utilizando. Eu ia pedir isso, eu ia perguntar isso, quais que vocês indicam de confiança, porque eu pesquisei várias e eu falei, é difícil de saber agora qual funciona, para não ter problema jurídico depois. Eu tenho usado 3, viu, Natan? Tem a DocuSign, tem a D4Sign, que eu uso bastante, e eu conheci recentemente a Authentic. O legal da Authentic é que ela tem 20 contratos gratuitos.
Então, para o Eu usuário. acho que quando eu vi, eu ia Esse. fechar com a DocSign, que até o Gregor ia plantar no Citec para mim, para ficar prático, mas eu acho que a DocSign era Mais caro. mais cara, Em exatamente. dólar. E aí eu fiquei de dar uma pesquisada. Então você tem a DocSign que você indica, a Authentic, né? Deixa eu colocar aqui. A D4Sign eu gosto bastante, mas ela tem um preço, tá? Ela tem um Tá. custo. A Authentic é uma... É que eu acho que a D4Sign também tem capital de fora. A Authentic é tudo.com.br. A Authentic, Tá. ela é brasileira, e aí para tentar, né, entrar no mercado, ela está dando 20 contratos gratuitos por usuário por mês. Ou seja, é para ter uma boa leva aí enquanto eles não tirarem a benesse da pandemia. Legal. Sim. Tá. A Camila perguntou se a empresa junto aos funcionários, existe algum procedimento em que a empresa pode se resguardar caso algum colaborador venha a não cumprir a lei dentro da empresa. Aqui, Bruno, é aquela questão, né? A empresa tem que educar o seu funcionário, né? Tem que implementar políticas de segurança, né? E dessas políticas tem que ter a questão da assinatura, de que teve o treinamento, de que ela tem acesso a essas políticas de segurança da empresa. Para quê? Para numa eventual, por exemplo, uma fé do funcionário, ele acaba proporcionando um vazamento de dados. A empresa não se exime 100% daquela responsabilidade, né? Porém, Sim. ela consegue também acionar o funcionário que agiu de má fé. Sim. Né? Por quê? Ela tem as comprovações. Olha, eu apliquei treinamentos de como operar as ferramentas, de boas práticas de segurança, e aqui nós temos as políticas. Olha, as nossas políticas são essa aqui: não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. Eu tenho aqui as tecnologias necessárias aqui, ó, eu tenho antivírus, eu tenho firewall, eu tenho política de acesso à internet, e mesmo assim ele agiu de má fé. Então foi uma ação tomada para prejudicar a empresa. Né? Talvez eu possa até acrescentar sobre essa LGPD nesses termos também, de que o funcionário se compromete a cumprir as orientações da LGPD. No termo do funcionário, sim. No termo do funcionário. O que é importante para vocês pensarem, isso é uma coisa que eu e o Natan, a gente vem desenvolvendo para os nossos clientes aqui, em parceria que a gente tem feito, que é implantar isso na empresa que não tem. A gente tem feito uma sistemática de baixo custo, porque a gente sabe que não é da noite por dia. Então, uma assessoria, ao invés de... Tem muita gente cobrando uma paulada de cara, né, para fazer isso. Não, a gente sabe que é longo prazo, então a gente vai espaçar isso no tempo. Mas qual que é o foco desse serviço que a gente faz, para vocês entenderem por que eu estou usando isso para responder a pergunta? Sim. A gente vai criar essas políticas que precisam ser seguidas, adaptando elas à LGPD. Se já tem, a gente vai adaptar, se não tem, a gente vai criar. E o principal o funcionário tem que ter, o Natan falou, treinamento, ciência do código de conduta e ética, das políticas, né? Ou seja, de preferência ele precisa assinar e documentar que ele leu, que ele recebeu, aquela documentação. E aí o principal, que ela falou, o que a empresa faz? É interessante a empresa também, se achar que é necessário, obviamente, mas sempre bom pensar nisso, tem que ter uma política de punição. Tá. Né? Não é necessário, não é mandatório, até porque você pode escolher como você vai agir em cada caso. Tem caso que você vai dar uma advertência que foi um deslize. Né? Tem caso em que você vai mandar embora na hora por justa causa, porque ali é comprovadamente uma má-fé e está trazendo prejuízo da empresa em detrimento do benefício que a pessoa está tendo. Por exemplo, roubar dado de cartão de crédito. Esse tipo de situação, para mim, não tem nem conversa. É demissão por justa causa e denúncia, BO na delegacia, né, para a pessoa responder pelos crimes e a empresa tentar se eximir o tanto quanto possível daquela conduta criminosa. Mas, a pessoa deixou a tela do computador aberta na hora que saiu para almoçar. Em tese, uma boa política diz que ele não pode fazer isso. Levantou da mesa, virou de costas, trava a tela. Aí você não precisa demitir, basta talvez uma advertência, né, uma chamada, uma conversa, né, tem que dosar esse nível, mas se ele não tiver cumprido o procedimento da empresa, temos duas possibilidades: o treinamento não foi bom o suficiente, ou, né, ele não leu as políticas, então estou encaixando isso dentro do treinamento, a educação não foi bastante, ou a pessoa realmente não tem competência. Né, a pessoa que não quer seguir os procedimentos, né, vai agir com desídia, que a gente fala, é um candidato à demissão, né? Tem que tomar esse cuidado. Entendi. E aí, outra questão, outra dúvida que eu anotei por último é quanto a... Você comentou sobre os documentos físicos, que tem que ser armazenados talvez numa sala, enfim. Então, na verdade, todos os tipos de documento, porque lá, por exemplo, a parte de empresas é mínima hoje a utilização de documento físico, né? Então, a gente tem bem poucos, mas a parte dessas escolas públicas,
a gente fica com todos os documentos em questão de notas fiscais e extratos bancários. Não são trancados numa sala, por exemplo. Eu teria que ter essa obrigação de trancar ou não, enfim. São documentos que... Os documentos que tem que tomar cuidado são os documentos que estão abaixo da lei, que são os documentos que têm dados de pessoa física. Esses documentos que estão destrancados têm dados de pessoa física? Não. Então, aí fica só o seu critério de segurança. Então, assim, é um dado que, se vazado, pode me prejudicar? Então, eu vou armazenar de forma segura. Né? Mas a lei específica é dados de pessoas físicas. Se tem dados de pessoa física em documento físico sendo armazenado de forma insegura, tem que mudar isso. Tá. E quanto a triturar documentos, também eu acredito que seja um conselho, mesmo sendo de pessoa física ou jurídica, é muito mais, né, viável fazer a trituração do que cortar, picotar e jogar no lixo, né? Sim. Eu diria assim, triture 2, 3 vezes, tá? Porque ainda assim as pessoas conseguem juntar. Não, exemplo meu, o ano passado, me fraudaram um cheque. Eu preenchi o cheque errado, eu rasguei o cheque inteiro, picotei e joguei no lixo. E joguei num lixo só os pedaços. Você acredita que alguém pegou no lixo, montou, depositou e o banco pagou o cheque? Eu precisei pegar o microfilme do cheque, né? E claro, como eu errei, depois eu emiti o cheque certo, pegar os microfilmes, eu fui na delegacia e falei, olha, veja o comparativo, lá do A, lá do B, né, o cheque certo, o cheque errado. E aí, realmente, a própria pessoa lá, o investigador, falou, nossa, como é que o banco pagou isso? Apresentei para o banco devolveu. Mas a pessoa juntou os pedaços. Então, assim, só picotar o papel não é suficiente. Tem gente que vasculha o lixo e junta os papéis. Mas, falando sobre a segurança e a proteção, é como o Nathan falou, a lei está preocupada com dados de pessoa física. Tá? Se você conseguir proteger isso, ótimo. Mas, como empresa de contabilidade, eu sei que você se preocupa com todos os dados. Né? Então, assim, vai de qual é o nível de política de segurança que vocês querem implementar, né, nas empresas de vocês ou que as empresas de vocês tenham. E vale, não sei se tem gente que é funcionário, mas se for funcionário, vale pensar também em exigir dos donos que adotem políticas de segurança, até para que o funcionário possa se proteger em caso de algum acidente, não ser acusado, né, de ter praticado alguma conduta indevida, sendo que a empresa não deu estrutura para isso. Né? Então, a equipe tem que demandar da empresa também que a empresa forneça a estrutura necessária. E é aquela coisa, vale pensar qual é a política que cada empresa quer ter. Então, são documentos que são muito sigilosos, que deveria ter um sigilo redobrado, então pensa bem em como vai armazenar e quem vai ter acesso a essa informação. A lógica da lei é, quem tem acesso, por que tem acesso? Uma pessoa lá na ponta, na operação, que faz, sei lá, uma parte fiscal, de ficar imputando informação no sistema, ela precisa talvez ter acesso aos dados da folha? Se ela não usa isso, por que está aberto para ela? Né? Mas ela não tem que ter esse acesso. Entendi. Bom, eu tenho milhares de dúvidas ainda, mas depois eu procuro vocês no particular. Até achei bem interessante essa proposta que vocês falaram, que vocês estão trabalhando aí com esse projeto de adequação, porque cada hora que você comenta numa coisa, me lembra outra coisa que eu falo, meu Deus do céu. Aí você já vem me falar do RH, aí já vai indo, né? São milhares de coisas. Fátima deixou um comentário aqui, sobre que nós uma empresa tira esses papéis e destrói, legal. Que ela fala que ela, né, os papéis dela são picotados, aí ela tem até um contrato de confidencialidade com essa empresa de reciclagem sobre esses documentos. Eu acho que é uma alternativa boa aí também, né? Sim. É que no caso específico dela, ela separa, né, o lixo para reciclagem, né? Sim. É bem interessante. O que a gente está fazendo, tá, Jéssica? Sim. E aí eu gostaria depois que você me enviasse o e-mail do pessoal que é, acho que é da Fátima, que tem escritório, a Luciana também, vou mandar para ela. A gente fez um questionário, tá? E aí a gente envia de forma gratuita. E nesse questionário você vai responder a diversos, como eu posso dizer, diversos segmentos da empresa. Então, segmento jurídico, segmento de tecnologia, segmento de políticas e processos. E aí, a partir dele, a gente consegue colocar um indicador, do quão compliance você está, né? Você está. E aí, a gente envia para vocês aí no final, com as apresentações também, o questionário. E aí, a gente prepara esse indicador e pode marcar uma até para falar com mais profundidade aí do assunto LGPD na NBS, enfim, na QSM, na Zonaro, em específico.
tá? Legal, ótimo. Não, manda sim, que aí até eu tive algumas pessoas que eu convidei que não conseguiram participar, mas se me autorizar, encaminho para elas também responderem esse Sim, questionário, pode encaminhar. que aí a gente analisa certinho. Mas até para a gente não passar aí muito do tempo, quase meio-dia já, eu queria agradecer imensamente, Natan, pela participação aí, Bruno também, por vocês estarem vindo tirar diversas dúvidas. Quando eu mandei para a Fátima, foi a mesma coisa que eu, a gente sabe que existe essa lei há 2 anos, e aquilo, o brasileiro adora deixar tudo para a última hora, né? Ou achando que estamos fazendo tudo, e realmente é uma coisa que a gente já está na nossa rotina, a gente se preocupa, mas não olha com outra visão, com outros lados, outros detalhes que tem. O Natan acompanha, já trabalhei com a gente também mais de um ano, sabe, quando toda vez a gente tenta mexer e se atualizar, não é uma coisa rápida, é investimento financeiro, né, investimento de tempo, investimento de diversas áreas aí para implantar. Mas eu acho que ficou muito mais claro para mim contra a lei e realmente mais claro de que tem sim coisas para serem feitas, na dúvida, e queria agradecer vocês dois imensamente pelo tempo, por participar aí com a gente, pelo pessoal, todo mundo que entrou aí conseguiu, o pessoal da NBS, a Fátima, a Luciana, que entrou aí também, para participar com a gente aí nesse questionário. Se alguém tiver alguma dúvida a mais, depois encaminha aí que eu repasso para vocês. Sim, obrigado aí pelo tempo e pelo convite que você fez aí para apresentar esse assunto para vocês aí. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau, bom trabalho. Tchau, Valeu, gente, Bruno. bom Tchau, dia. tchau. Tchau. Valeu, Natan.